Boa noite, sejam todas bem-vindas. Vamos tentar novamente iniciar essa live. Eu vou deixar aqui afixado o nosso tema, que é automutilação. E por que estamos falando desse tema? Vamos falar sobre automutilação agora, num mês tão importante, que é Setembro Amarelo. Hoje, dia 10 de setembro, é comemorado mundialmente a partir da OMS, que considerou o dia 10 de setembro o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E o CVV aqui no Brasil colocou, então, o mês de setembro considerado o mês do Setembro Amarelo, que é o mês onde a gente trabalha sempre uma campanha de valorização à vida. E eu convidei a psicóloga Lívia Figueiredo, que já está aqui, para a gente falar um pouquinho sobre automutilação. Agradeço a todo mundo que está aqui, que entrou novamente para a gente dar andamento à live. Não conheço pessoalmente a psicóloga Lívia, mas a gente tem feito algumas trocas aqui mesmo na página, a gente compartilha algumas informações, então, por isso eu convidei ela, né, já atendi casos de automutilação, ela também, e é um assunto super importante. Se vocês me ouvem bem, se vocês me veem bem, vamos tentar agora sim. Oi, agora deu certo? Oi, agora deu certo. Agora Esqueci de deu avisar que certo. eu tô com crise de enxaqueca, por isso que meu rosto tá um pouco inchado, não Ah, reparem. bem-vinda ao clube. Então, por isso que meu rosto tá um pouco inchado, eu tô um pouco sensível à luz ainda, mas vamos tentar Sim, fazer. Acho que agora, não sei, pode ser que agora seja a vai. minha conexão também, acho que agora vamos, né? Aham. Queria pedir para você se apresentar, né, que Ok. aquela hora a gente não conseguiu, e aí a gente dá Isso, andamento no tema. Vamos lá. tá. Eu sou a Lívia Figueiredo, sou psicóloga clínica, né? Eu atendo aqui em Belo Horizonte, essa terrinha boa, Minas Gerais. Sim. Eu atendo adultos e idosos, pessoas LGBT, trabalho também com dependência química, né, com pessoas Tá. já têm experiência, né, nessa área de dependência química. E a minha abordagem é a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental. Mas em clínica, né, Thaís, assim, a gente tem uma linha principal e Sim, a gente acaba utilizando das outras abordagens, né, porque o sim, falo paciente muito isso também. que é o paciente que traz, né, pra gente. Então, assim, eu atendo pela TCC, aí o paciente não está aderindo. Você não vai falar assim, olha, eu não vou te atender mais porque você não está aderindo à abordagem. Não é assim que funciona. E o nosso curso, né, a gente aprende um pouco, né, ele é generalista quanto a isso, a gente aprende um pouco de cada abordagem. Né? Então, Sim, eu falo assim, que a gente tem uma linha principal e a gente vai utilizando, quando necessário, das outras abordagens. Como você falou, hoje é o dia 10 de setembro, é o mês todo de setembro, né? Mas especificamente o 10 de setembro, que é o dia da prevenção do suicídio. E a gente estava falando de automutilação, eu vou começar de novo, né? Porque sim, o pessoal pode ter perdido. Então, eu sim. estava Vamos falando falar um que a pouquinho. na verdade, ele não é um transtorno, ele é um Sim, comportamento autolesivo. E o que acontece? Geralmente, a faixa etária, né, das pessoas que têm esse comportamento são adolescentes, né, pessoas jovens, adultos jovens também, né, que saem da adolescência. E o porquê, né, disso, assim, ele tem um termo em inglês que é o cutting, né, que é se cortar, né, então, o que o pessoal mais faz é se cortar, né, com algum objeto pontiagudo,
queimaduras também, ou com cigarro, né, ou com ponta de faca, esquenta, e com se arranhar, né? Pegar e ficar se arranhando. Tem alguns casos também que a pessoa se morde, e são em áreas que não é possível, não fica visível. Então, são no Sim. antebraço, o corte, essa parte interna da coxa é uma das áreas que o pessoal mais. Que aí as lesões por corte, né? Por objeto pontiagudo, porque é uma parte bem escondida, né? Que mesmo que a pessoa esteja com uma roupa curta, então são essas áreas, né? O abdômen, o antebraço e a parte interna da coxa. Sim. E o que causa, o que a gente vê isso? A dor emocional está tão grande, a pessoa não consegue lidar com isso, então ela provoca o corte. Né? Então, o que a gente escuta das pesquisas que a gente leu, que o relato das pessoas a dor que eu estou sentindo é tão grande, a minha dor emocional é tão grande, que eu vou provocar uma dor física em mim para substituir essa dor emocional. Sim. Mas, na verdade, como são pessoas muito jovens, elas não conseguem, a gente fala que aí a gente vai trabalhar, quando a pessoa vai para a psicoterapia, o que a gente trabalha no consultório? A regulação emocional. Então, assim, é aquele turbilhão, geralmente quando são adolescentes, né? Muita confusão, o que está acontecendo, aqueles questionamentos todos da adolescência, e aquele adolescente não sabe lidar com isso. Então, a gente Sim. trabalha com isso, a gente vai trabalhando a regulação emocional dele, para que ele entenda o que está acontecendo, primeiro, o que está acontecendo, e que ele saiba lidar com aquelas emoções, né? Que não Sim. precisa, não é necessário chegar a esse ponto. E Sim. uma vez eu atendi um paciente e eu conversei com os pais, né? E o que a gente pede, principalmente aos pais, no caso de adolescentes, que não façam julgamentos, né? Porque geralmente o primeiro impulso dos pais é condenar, né? Aquele comportamento. Sim. Então, por que você está fazendo isso? Não pode. Se você continuar fazendo, eu vou cortar seu celular, o seu computador. E começa como se fosse uma ameaça. E aí, isso, o que Sim. faz? Essa pessoa retrai mais e fica mais difícil ainda. Porque aí, se ela tinha a intenção de contar, de pedir ajuda, ela vai continuar com a automutilação, só que escondido. E aí ninguém fica Sim, e é sabendo. legal você pontuar isso, né, Lívia? Porque as pessoas que auto se mutilam, elas já têm, além de toda uma questão sentimental, né, de Uhum, culpa, de se inviabilizar, uhum, não se sentir bem, quando elas são punidas ainda, né, pela atitude de, como você usou, por exemplo, né, você está se cortando, se você não parar, eu vou te pôr de castigo, vou te tirar isso ou aquilo. uhum, Isso só aumenta esse sentimento ruim que a pessoa carrega, é incapacitante, sim, inviabilizante. Então é muito bom você trazer esse relato, né, e deixar muito claro aqui, gente, que castigar uma pessoa que se machuca, né, xingar, ofender, dizer para ela que ela tá com frescura, que isso é mimimi, que isso é para chamar atenção, isso não uhum, ajuda uma pessoa a parar de se automutilar. uhum. E um detalhe importante da automutilação, a gente está falando do mês de setembro, não necessariamente quem pratica. Oi? Acho que travou um pouquinho aqui para vocês também. Oi, Rafa Maia, tudo bem? Enquanto a gente não vê se a Lívia volta, eu vou te responder online, porque eu me machuco, mas é involuntário. Eu acho que ela caiu, né? Oi?
Eu vou ler aqui para você, né? O que você colocou. A automutilação tem a ver com borderline, porque eu me machuco, mas é involuntário. Sim, tem algumas pessoas que possuem, além, né, do transtorno depressivo, que é muito comum, transtorno de humor bipolar, pessoas borderline também se machucam, sim. Tá? É muito comum dentro do transtorno essa automutilação. Vou convidá-la aqui novamente. Mas é muito comum dentro. Um dos. Oi? Tá voltando Oi, ainda. ok. Um dos transtornos que é muito comum, sim, é para quem é borderline. Pessoas que, Uhum. além de se autoagredirem, né, se automutilarem, tem outros comportamentos agressivos, como, por exemplo, arrancar roupa, rasgar a roupa, arrancar a própria pele, tirar o próprio cabelo e fazer ferida na cabeça em lugares escondidos para não ver. É, machucar o rosto com espinha, até arrancar e fazer ferida. Lívia Gente, eu ainda está voltei. travando, você ainda não voltou completamente. Eu só consigo ouvir sua voz, mas não consigo te ver. Eita, mas hoje tá difícil. Eu acho que deve ser a conexão mesmo. Quer tentar ir falando assim? A Vamos gente vai falando que acompanhando? eu acho Sim, importante. a gente teve uma pergunta aqui, né? Se a automutilação tem a ver com borderline, eu estava explicando antes de você cair. E eu achando que a pessoa estava escutando, que eu também estava respondendo. Não, Um Caio, dos. você acabou caindo e eu É, respondi para ele. Mas vamos aham, continuar. sim, você conta. Você trouxe o assunto, né, que em geral a gente tem aí muitos adolescentes, né, que praticam automutilação, mas em Sim, algumas pesquisas que eu li, não sei se você concorda comigo, a gente vê um número muito grande de mulheres, né, e dentro da classe do público LGBT, que também pratica muito automutilação, né? Você tem sim. mais algum outro caso, algum outro estudo? Os dados, isso, realmente, a maioria são mulheres, né? Eu estava falando que a automutilação, como a gente está falando do setembro amarelo, ele não Sim, necessariamente está ligado ao ato de cometer suicídio. Porém, sim, né, nesse ato de automutilar, a pessoa pode cortar algum, né, causar algum ferimento que pode ser fatal e aí pode levar à morte, né? Então, não a automutilação, quem comete, não necessariamente está com aquela intenção de cometer de o suicídio, autoextermínio, né? de autoextermínio. Mas, dependendo da gravidade das lesões, pode sim levar à morte, né? Então, por isso que tem que ficar muito atento, né? Muito atento Sim, para esses sinais, né? E a pessoa vai falando, vai dando os sinais, né? A gente vê como um pedido de ajuda. Então, é muito importante, sim, no caso dos adolescentes, os pais ficarem muito atentos, não ter esse comportamento de acusar, de punir, né? De julgar sim, ou de minimizar, né? Achar que é frescura, que está fazendo para chamar atenção. Então, isso é muito importante. E procurar uma ajuda profissional, né? Para se ter um sim, diagnóstico. Porque, por exemplo, se ele estiver ligado ao transtorno borderline, tem que se iniciar um tratamento, né? Imediato, porque aí ele está associado ao transtorno. sim, sim. É, a gente falando isso sobre, né, pessoas que se automutilam e não tem ligação direta com o suicídio, é legal a gente ressaltar também, Lívia, não sei se você concorda comigo, que a pessoa quando ela vai praticar esse momento de autolesão, ela não está pensando naquele momento em tirar a própria vida, ela está pensando em aliviar a dor, que ela sente que é uma Sim, dor muito angustiante, né? E a dor física, naquele momento, ela
e sente que essa dor física alivia a dor emocional, né? Ah, Mas também é interessante a gente deixar muito claro que, de repente, o local onde ela pratica essa autolesão, ela pode criar uma ferida, né, que pode levar a hemorragia, enfim, uhum, ou essa ferida ela pode infeccionar, né, criar uma sepsia tão grande que isso sim pode levar a um prejuízo mais grave, né? De repente isso. infecciona, a pessoa tem Uhum, dificuldade de ir ao médico, tem vergonha de mostrar o ferimento e aquela infecção pode se tornar grave a ponto de levar à morte. Por isso que isso. uma das questões da automutilação é muito preocupante e a gente observa Uhum, clinicamente para que não haja piora, para que estabilize o quadro, etc. isso. E até o próprio corte, né? Por exemplo, se for próximo do pulso, isso cortar uma veia importante aqui, isso aí levar, né? E Sim, o ou que a alguma gente. veia da coxa, né, que muitos Aham, se mutilam próximo da coxa, alguma veia da coxa pode ser importante, é, aham, né, que nem a gente falou de repente o abdômen, que também tem algumas veias uhum, que são importantes, etc. aham. Lívia, deixa eu te perguntar Sim, uma outra coisa. Você já chegou a sim, atender na clínica? Algum caso, né? Ou você tem algum caso que você tenha estudado dentro do seu sim. processo, que você acha Aham. Eu, importante a gente colocar? eu atendi um caso, na verdade, ainda na faculdade, assim, já no final, né? E acabou que essa pessoa continuou, depois que eu me formei, eu continuei acompanhando. Mas Tá. foi um caso específico, mas ainda bem que era, igual eu falei, né? Era uma pessoa um jovem, já tinha completado a maioridade, mas eu chamei os pais, e ainda bem que esses pais ficaram atentos, entenderam a importância do tratamento, né, e ele acabou que ela encerrou o processo comigo, mas eu sei que depois ela deu continuidade, né? Mas imediatamente procuraram um profissional, chegaram a procurar um psiquiatra, e aí teve o diagnóstico do borderline, né? Então, mas eles continuaram e eles preferiram mudar de profissional, mas assim, eu acompanhei e eles agradeceram muito, porque foi muito importante que eu acompanhei no primeiro momento, né? Sim, Então o primeiro momento ali que esses pais não estavam percebendo e a pessoa também foi importante ela entender, então a gente trabalhou com a regulação emocional, fomos entender a causa do que estava causando, né, aquela dor e aquele comportamento, e ela tinha muita dificuldade em falar com os pais, em se abrir, né, então isso foi melhorando, assim, quando ela encerrou o processo, eu já estava bem melhor, assim, já tinha andado bem, assim, no processo terapêutico, né? Mas depois eu não atendi mais casos, mas é lógico, porque aí quando você está atendendo, você vai estudando, né? Você vai procurando literatura, vai conversando com outros profissionais para ter mais sim, informação para ajudar aquele paciente, né? sim. Quais são os casos assim, que você mais observou, né, que existe esse relato de automutilação? Além do borderline, que a gente já falou, e do Uhum, transtorno depressivo, assim, você tem algum uhum. relato de, por exemplo, uma outra patologia que você observou aí nos seus estudos, no seu acompanhamento? Um dado que me chamou muita atenção, que são crianças que sofreram violência, abuso, tanto abuso sexual Tá, quanto abuso psicológico, né? Então, sim, isso leva essas crianças, principalmente de famílias, né, que sim, não estão bem estruturadas, essa criança sofre isso na infância e vai trazendo isso para a adolescência e entra na idade adulta. Então, isso é um fator muito importante, né? Não chega a ser uma patologia, mas
Tem alguma coisa ligada também a transtorno, estresse pós-traumático, no caso, né, de alguns episódios que a pessoa fica, Sim. síndrome do pânico, são em menor, geralmente o borderline e os processos e a depressão, que tem assim, os maiores casos, né? Mas são citados esses transtornos também. Mas me chamou muita atenção crianças que sofreram abuso quando muito pequenas, né? Então, na adolescência, eles desenvolvem essa automutilação. Sim. Eu ouvi relatos também, né, da questão da negligência e jovens quando são, né, principalmente quando estão se descobrindo na questão sexual, né, estão começando a entender mais a questão da sexualidade, da sua orientação, até desejo, enfim, principalmente de pessoas que têm uma família muito religiosa Isso. ou uma família muito autoritária, que acaba cobrando bastante, acaba se colocando bastante nesse sentido mais controlador, elas acabam também ficando mais isoladas, né? E aí, nesse movimento de culpa, de se sentir inútil, etc., elas acabam também se machucando. Isso é um fator de risco aí muito importante, essa questão da não aceitação da família, né? Então, a gente que trabalha com o público LGBT tem essa questão, igual você falou, essas famílias muito severas que não aceitam, acabam expulsando de casa e aí eles se veem, né, infelizmente, se não tem ali uma rede de apoio, de amigos, ou uma instituição que acolha, ele se vê ali para onde, além de lidar com essa questão de se descobrindo na sexualidade, ter que dar com toda a rejeição. E aí vem aquela questão da culpa, né? Geralmente quando a pessoa ela acaba de cometer a automutilação, ela se sente muito culpada, vem um sentimento de raiva, né? E aí vira um ciclo, né? Que ela se sente com culpa, com medo, sente com raiva porque ela cometeu, e aí essa raiva, essa culpa ficam muito intensas e ela volta a cometer de novo. Então, importante entrar aí no atendimento para a gente interromper esse ciclo, né? Porque ela fica depressiva, aí quando ela começa a melhorar, ela se sente culpada, e se tem alguém julgando, né? Alguém o tempo todo questionando aquele comportamento, ela vai se sentir mais culpada e vai aumentar, né? Porque, na verdade, a quantidade de vezes, né, que a pessoa faz isso. Então, assim, começa com episódios, com poucos episódios, aí depois passa para toda semana, e se deixar aí começa a ser diário, aí é lógico que são casos gravíssimos, né? Mas tem que se tomar muito cuidado com isso. Sim. Na verdade, dá um suporte, né? Que a gente fala, assim, é muito importante. Se não é um suporte da família ou de uma rede, sempre tem alguém para acolher, né? Algum familiar. Então, a questão do julgamento e da punição é a última coisa que deve ser feita, né, nessa questão da automutilação. Então, é escutar e entender o que está por trás disso, o que está acontecendo, qual que é essa questão, essa emoção aí que você não está sabendo lidar com ela, como que a gente pode te ajudar, como que você quer resolver isso. Sim. Aqui tem uma pergunta, né? Claremais pergunta: quanto à mutilação? Questões relacionadas a cuidados de higiene, pouco cuidado pessoal, estão relacionados? Na verdade, a pessoa tenta esconder, né? Mas igual você falou, uma ferida dessa, ela pode infeccionar
e a pessoa vai escondendo ali, não vai cuidando, e isso vai agravando. Então, em casos extremos, pode levar, ter que precisar até de uma hospitalização, dependendo da quantidade de lesões, né? Que às vezes é um número muito grande de lesões. Então, aquelas lesões Sim. não é um simples, não vai cicatrizando, né? Porque no início Sim. é de fácil cicatrização, a pessoa começa a esconder. Mas com o tempo, aquela cicatrização vai ficando, não vai acontecendo, não cicatriza tão rápido, né? Sim. E aí, e através. Sim, e ainda dependendo do lugar, se é um lugar muito escondido, que Sim, acaba ficando essa muito mais parte. tempo úmido, ou se a pessoa perfura, né, o mesmo lugar constante vezes, mais de uma vez reabre a Essa, ferida, isso pode essa trazer. região, essa parte interna da coxa, né, como está muito próxima da Sim, virilha, dos órgãos sexuais, né, então, assim, sim, costuma, aí tem um risco maior, né, que é uma região que geralmente fica muito, sim, muito tampada, né, muito, muito quente, muito úmido. A gente está num país muito quente, né, então, sim, isso pode causar, assim. Então, a higiene é muito cuidado. E os próprios pais, assim, terem cuidado, né? Às vezes, uma mãe ali vai lavar uma roupa, vê sempre uma roupa manchada de sangue ou com alguma secreção e aquele filho ou filha não está ali reclamando, né? De questionar, assim. Mas aí, sim, esse questionamento desse pai, dessa mãe, aí eu estou falando ou de quem a pessoa tem esse vínculo, é de chegar assim, não chegar questionando assim, né? O que está acontecendo? Eu sei que é difícil, porque assusta também, né? Um pai e uma mãe ver um sim, filho todo cortado, a gente quer ali dar uma bronca, né? Aquela coisa de mãe, né? Que a gente, assim, por que você está fazendo isso, né? Naquela intenção de proteger. Mas, assim, dá espaço para que essa pessoa possa ter confiança para te falar o que está acontecendo, né? Então, de sim, uma abordagem assim, com muito carinho, com muito cuidado, que é o que mais precisa nesse momento, é de carinho e cuidado, sim, né? E não julgamento, e não de sim, punição, né? sim. E essa questão também, eu fico imaginando que uma pessoa nesse sentido de falta de higiene, não está se cuidando, né, não está tendo Uhum. cuidado pessoal do tipo de se arrumar, de, né, tomar um banho, provavelmente ela está num sofrimento muito grande e depressivo, né? Sim, Num quadro depressivo muito intenso. E Uhum. aí, né, eu fico imaginando se ela também já está machucada, já fez algum ferimento, já fez um corte, uma queimadura, alguma coisa assim, Uhum. né, com essa falta de cuidado intensa, isso também pode ajudar a agravar o quadro. Né? É interessante observar que se a pessoa está nesse estado, é porque ela já pode estar, né, estou aqui imaginando, tá? Não estou Uhum. diagnosticando ninguém, Uhum. mas aqui estou pensando hipoteticamente que essa pessoa já pode estar num quadro depressivo. E aí Sim. sim é importante a gente avaliar, de repente, a busca da ajuda, né? Que é uma coisa que a gente vai, que eu pensei da gente conversar agora, né, Lívia? Da gente falar um pouquinho sobre a questão do tratamento, né? Como que a gente pode fazer no caso de uma pessoa ou que tenha transtorno depressivo, ou transtorno borderline, ou Uhum. bipolar, né, e está passando por essa questão da automutilação, ou até alguém que tenha transtorno de pânico, numa crise de pânico Uhum. acaba se mordendo, se cortando, se arranhando. Como que a gente pode fazer, né? Eu O que acho você me ajudaria a indicar aí para essas pessoas? o principal é uma escuta, né, Thaís? Isso que eu estou falando, assim. Primeiro, você fazer esse acolhimento, deixar claro, principalmente no ambiente ali do consultório, deixar claro, olha, esse ambiente, esse espaço aqui é seu, você pode falar de tudo, fique à vontade, você fazer esse setting, né, deixar a pessoa muito Sim, à vontade para você. A primeira coisa que você tem que criar ali é uma relação de confiança para que a pessoa sim, comece a falar. Nos casos dos transtornos, aí fazer um encaminhamento para um profissional da psiquiatria para fazer uma avaliação mais profunda, se é necessário entrar com alguma medicação, e aí em conjunto com a psicoterapia, né, que é sempre muito importante, sim.
E não tem como a gente determinar um tempo, cada pessoa, mas assim, em processos de depressão em estado grave, às vezes a pessoa nem consegue, assim, primeiro eu falo que ela precisa ali procurar um profissional da psiquiatria, tomar uma medicação para que ela consiga ter o mínimo, né, de estabilidade para ela ir para uma psicoterapia para poder te falar. Sim. Né? Porque ela, naquele momento, a gente sabe que quadro depressivo muito grave, a pessoa não quer nem sair da cama, quanto mais ir lá no consultório, né, ou que seja online, conversar com você. Ela realmente não quer falar. Então, entrar com uma medicação, que aí essa medicação traz essa estabilidade de uma forma, né, mais rápida, mais efetiva, para que a pessoa procure. E dentro da terapia, e quando a pessoa vai para a terapia, além da escuta, é isso que eu falei, uma regulação emocional, tentar levar esse paciente a entender, olha, você sabe o que está acontecendo? Ah, não sei, eu acho que eu estou ficando doido. Não, você não está ficando doido. Fazer uma psicoeducação mesmo. Acho importante a gente, como profissional da psicologia, Exatamente. né, os primeiros atendimentos, a gente fala, porque às vezes a pessoa realmente não sabe disso. Então, é muito importante uma psicoeducação, para até você saber qual caminho, qual os instrumentos que você vai usar ali durante a psicoterapia adequados para aquela pessoa. Então, tem paciente que adere a algumas coisas, não adere a outras, para você saber como que você vai usar. Mas, num primeiro momento, eu acho que tem que ser uma escuta com bastante acolhimento, principalmente sem julgamento, porque provavelmente essa pessoa já vai estar com esse julgamento de familiares, de amigos, né? Já vai estar nesse processo e cabe a gente, como profissionais, deixar esse espaço bem aberto para que essa pessoa possa falar. E deixar importante, no caso do público LGBT, ali também deixar para, olha, você pode falar de qualquer coisa. Porque as pessoas, às vezes, acham que o público LGBT procura uma psicoterapia para tratar da sexualidade. Às vezes a questão não é a sexualidade, às vezes, né? Exatamente. Às vezes ele está muito bem resolvido. Olha, não, eu estou muito bem resolvido com a minha sexualidade. A minha questão não é a sexualidade. Então, ok, você quer falar de quê? O que está te trazendo para a psicoterapia? Então, é isso. Até porque são muitas questões, né? Então, A pessoa, quando ela se automutila, já tem a vergonha, né, de contar que se machuca. Existe um tabu muito grande socialmente, né, para dizer sobre esse assunto, que a pessoa está se ferindo, está se machucando. Ainda tem outras questões que afligem, que fazem com que ela se machuque, né? Isso. Por exemplo, um abuso sexual, por exemplo, uma violência doméstica, uma agressão familiar, uma agressão psicológica, né? Entre outras questões que essa pessoa vive, e que muitas vezes que não está relacionado só à questão da sexualidade, está relacionado a outras questões, né? Uma perda de emprego, enfim, diversas outras questões. E é por isso que é importante a gente ter essa escuta muito atenta, né? E uma coisa importante que pessoas que sofrem abuso sexual, qualquer tipo de violência, quando ela está ali convivendo com aquele agressor, né? Porque às vezes um pai, né? Que eu estou falando assim, vamos falar do abuso sexual, que é muito presente ali. Então, assim, é um pai que convive ali todo dia. Então, como que você vai trabalhar, né? Como que você resolve isso? Porque ali, além do paciente, daquele paciente que está ali com você, você tem que pensar nessas outras questões. Tá, tudo bem, ele está ali no consultório, fica tudo bem em 50 minutos, mas ele tem que voltar para casa para conviver com aquela pessoa, né? E como que você faz isso? Como que a gente trabalha? Então, é um cuidado muito grande, assim, que a gente tem que ter. E eu sempre bato nessa tecla, assim, do não julgamento, né, de não punição, de falar que a pessoa não deveria fazer isso, mas a pessoa está ali, ela não
ela não vê outra saída, né? Então, ela tem E ver conscientizar sobre o que ela está passando, e né? Porque às vezes conscientizar. que nem uma pessoa, o Rafael colocou aqui, né? Eu nem percebo que eu estou me machucando. Algumas pessoas, às vezes, ela tem muito Não claro percebe. isso, né? De que Uhum, ela está se cortando, se queimando, mas outras pessoas, né, que nem a gente colocou, não tem consciência de que, por exemplo, arrancar os cabelos, uhum, apertar o rosto até sair ferida. uhum. é, e com certeza, você falar para ela não faça isso, é o que com certeza ela gostaria de arrumar outras formas de De aliviar lidar. essa dor que não Uhum, seja se machucando, né? exatamente. É, e eu acho que nesse momento a gente também precisa entrar com a psicoeducação para a família, né, Para a gente? família. Não dizer para a pessoa não se machuque, Uhum, com certeza ela não gostaria de se machucar, né? Dizer para a pessoa não faz isso, que você pode se machucar e se agredir e uhum. se machucar muito fortemente, a pessoa sabe disso, ela está querendo aliviar uma dor Uma, interna. Então vamos disponibilizar a escuta. Se você não é um profissional que pode disponibilizar a uhum, escuta, vamos orientar essa pessoa a procurar ajuda, procura. fortalecer ela a procurar ajuda, né? Uhum, isso, exatamente. E, e tem, assim, né, às vezes a pessoa assim, mas eu não tenho dinheiro. Hoje existem, tem o serviço público, que aí no caso são os CAPs, né, que atendem Uhum. gratuitamente, é só você ir lá, pedir atendimento, mas e hoje tem vários profissionais, a gente, né, no nosso, a gente sempre tem um horáriozinho ali para um atendimento voluntário, né? Sim. Acho que todos nós, né? Que não tem como uma Um pessoa acolhimento emergencial, claro. Tem até para orientar, para olha, eu vou te tantas atender. organizações, né, Exatamente. que Então, fazem essa disponibilidade. aham, eu tenho um colega que ele fala assim, que o sonho é que dele que a psicoterapia fosse vendida em prateleira de supermercado. É lógico, assim, dentro das pessoas, mas assim, que fosse tão acessível às pessoas e fosse uma coisa tão natural, que tipo assim, eu vou me cuidar, vou entrar na academia, vou em endocrinologista e vou na psicoterapia também para eu ficar bem. Fazer Né? terapia. A gente Sim. sabe que é cultural, né? Mas acho que está caminhando para isso. Acho que essa pandemia ajudou muito isso, que as pessoas viram a importância de se fazer terapia, né, dentro de casa. Então, mas nós estamos aí, né, para acolher, para Sim. ajudar, para escutar, né, é uma das nossas principais ferramentas da psicologia é a escuta, né, essa escuta Sim. sem julgamento, e que quem precisar de ajuda, estamos aí. Sim. A Associação Mulheres Fortes e Belas, gostei desse nome, todas nós somos. Sim, Falou assim, antes da OSC, uma amiga cortou seu pulso porque o ex a agredia muito. uhum. É uma É aquilo que a gente associação, falou, né, sobre a violência. sim, é uma associação até que eu vou começar a trabalhar com elas, que atende mulheres vítimas de violência, faz um trabalho muito bonito desse acolhimento, né, dessas mulheres que estão ali convivendo e chegam numa situação de ter que, as que têm filho, pegar o filho, colocar no colo e ir para a rua, porque não tem para onde ir, porque aí a gente volta naquela questão, né? O Brasil é país de um tanto de coisa, né? Sim, pois é. E imagino, né, para a pessoa chegar ao ponto de cortar os pulsos, é porque o sofrimento dessa pessoa já está altamente intenso, né? É o país que mais o número de feminicídio muito grande. Então, assim, são Olha, você números e apareceu números. agora para mim. Ah, que Fizemos bom! uma live Pelo quase menos, inteira. Agora eu tô te vendo. bom. Mas, ó, o pessoal quiser me conhecer, ver minha fisionomia, gente, tem um tanto de foto lá no meu Instagram, é só ir lá e seguir, tá bom? Sim, Mas é isso. Eu queria deixar, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, sim, mas eu eu estou quero aqui à ver se alguém tem disposição. alguma pergunta, abrir agora para quem quiser falar mais Uhum. alguma coisa, colocar mais alguma questão, Eu algum não sei como que está questionamento. nosso tempo aí, que a gente A gente tem saiu mais e uns voltou. minutinhos. A gente tem mais uns 5, 10 minutinhos, eu acho, pelas minhas contas Uhum. aqui.
Eu te Mas, atendi, né? Já atendi alguns hum, pacientes, atendo alguns pacientes, né, de uhum, automutilação, e eu tive um caso muito interessante, que além da pessoa se cortar, e ela também rasgava as roupas do corpo. Não uhum, só. Era um caso borderline também, uhum. que a pessoa se machucava muito e ainda arrancava, né, arrancava A cabelo, roupa, se né? cortava dentro Uhum. das pernas, né? E ainda rasgava a própria roupa. Ficava tão. A pessoa passava Sim. tão mal que ela É um rasgava a desespero própria muito roupa. grande, né, Sim, Thais? É uma dor que, assim, acho que as pessoas não têm dimensão. Por isso que eu falo, assim, o não julgamento nesse momento é muito importante. sim, Imagina, a pessoa está ali numa crise, ela está se cortando e rasgar a própria roupa, ela quer gritar, né? Eu vejo esse rasgar a roupa e, assim, eu não aguento mais, né? Assim, eu estou no meu último, cheguei no meu limite. Então, é muito sim, importante esse não julgamento, que essas pessoas sim, precisam muito de escuta, muito de acolhimento, né? De carinho, sim, de amor, né? sim. Sempre. E um dos sinais também dessa automutilação, eu também convivi com uma pessoa que ela cortava, né, os braços, e sempre Uhum. assim, muito calor, e a pessoa de blusa Só de manga com. comprida. Isso é um Uhum. relato que é muito importante a gente observar, né, dentro dos Sim, é os nossos sinais, amigos, isso. pacientes. Uhum. Se a pessoa sentar É, calor muito intenso, a pessoa está de blusa de manga comprida, é um sinal que o a gente tempo precisa ficar todo, né? muito Sempre atento. com calça de moletom, porque não é muito justa, né? Então não incomoda as feridas. Então, assim, aquele calor intenso, só com moletom, às vezes coloca o capuz. Então, assim, tem alguma coisa, né? É um dos primeiros sinais, assim. Peraí, mas você não está Sim, sentindo calor, né? Você não está. O que está acontecendo aí? E aquele sim. cuidado que eu falei também das roupas, né? Às vezes é uma mãe ou alguém que cuida, assim, na hora de lavar, ver ali, às vezes tem algum vestígio de sangue, alguma coisa, ela não notou que Sim, a pessoa cortou. sim. Avaliar se a pessoa fica muito tempo trancada no quarto, se a pessoa fica muito tempo trancada no banheiro, se essa pessoa passa muito tempo sozinha, se ela de repente. Oi? Agora você caiu Ué, para mim de novo. Não tô te vendo mais, mas consigo te ouvir. mas, então tá bom. Porque deu Se a pessoa uma travada também. aqui dentro. Sim. Uhum, Eu tava falando se a uhum. pessoa de repente fica muito tempo no quarto, no banheiro, muito tempo Sim, sozinha, se ela anda com, de repente, gilete, e calado. navalha, estilete, né? Tem Uhum. agulha, objeto cortante muito próximo, né? Para quem Estilete é fumante é mais principalmente. difícil de ver, porque né, não dá para saber, né? Mas a pessoa convive com um objeto cortante, é um sinal que a gente precisa ficar em alerta, né? E observar dentro da nossa Uhum. casa, entre os nossos amigos, todos esses sinais. O estilete é um objeto muito importante porque ele faz parte do material escolar, né? Então, às vezes fica ali Sim, no principalmente estojo para adolescente, né? para adolescente e tudo. Então, assim, ele entra para o quarto, estou estudando. E é um objeto ali muito acessível, né? E às vezes na rua, na escola, no banheiro da escola. Então, sempre ficar atentos. Sim, se é uma pessoa que se isola muito, né? A gente precisa ficar Muito atento. isso. Aham. Eu queria, né, antes de me despedir de você, pedir para você deixar um recadinho para quem está aqui online conosco agora nessa live, ou para as pessoas que vão depois ver esse vídeo, né? O que a gente Uhum. pode deixar para ajudar essas pessoas que passam por esse processo, né, de mutilação? Como eu disse, eu tenho pacientes que passam por esse processo, Uhum. né? Todos nós, como profissionais, a gente acaba encontrando pessoas, né, que acabam passando por processo de automutilação, tanto quem está vendo ou conhece um amigo, etc., que possa passar esse recado, né, para essa pessoa.
Eu vou insistir na tecla de novo, assim, desse não julgamento. Se você perceber, ficar atento, né, a todos esses sinais que a gente acabou de falar. Então, se você perceber, se você é amigo, namorado, pai, tio, qualquer pessoa ali que esteja próximo, ficar atento, fazer essa primeira, assim, quando for abordar, assim, está acontecendo alguma coisa, eu posso te ajudar? Então, assim, são palavras que fazem toda a diferença. Assim, você quer, o que eu posso te ajudar? Então, assim, de uma forma muito tranquila, se em casos muito graves, procurar imediatamente os serviços de saúde, né, encaminhar para os profissionais. E para quem está passando por isso, assim, isso não é vergonha, não precisa ter vergonha, não precisa se culpar, né? Você já está passando por um processo, né? Então, tenha em mente isso, que não precisa se sentir culpado e nem vergonha do que você está passando. Existem pessoas que podem te ajudar e nós, como profissionais da psicologia, estamos aqui para que você possa nos procurar e possa entender o que está acontecendo. Eu acho que nesse primeiro momento, o ato esse comportamento da automutilação, uma das principais coisas é que você não está entendendo o que está acontecendo com você. O porquê dessa raiva tão grande, o porquê dessa tristeza tão grande. Então, tem uma coisa aí que não está funcionando direito e que você precisa entender. E que você precisa de ajuda e não é vergonha nenhuma você procurar ajuda. Sim. E eu gostaria de dizer para todos eles, né, para todas essas pessoas que passam por esse processo de automutilação, inclusive para os meus pacientes, para os seus pacientes, para os pacientes dos outros profissionais que estão aqui, ou até mesmo se alguém está aqui e passa por isso, né, por essa questão de automutilação, dizer que essa dor passa, tudo isso passa. À medida Sim, que a gente vai se passa. encontrando dentro do processo terapêutico, a gente vai diminuindo a dor interna, né? E já não é mais necessário se ferir porque outras luzes dentro da gente se acende para que a automutilação vá embora. Então passa. Eu só queria poder dizer para Passa. todos eles que isso passa. Parece que não, mas passa. Existem, existem outras estratégias, né? Outras saídas. Sim, sim. Lívia, queria queria não, quero, né? Te agradecer muito, muito mesmo de coração por essa troca, né? Você foi incrível, assim, super solista quando eu cheguei para você com essa ideia de falar sobre automutilação, porque muitas pessoas acreditam, né, que a automutilação é um caminho direto para o suicídio e a gente sabe que não, pode acontecer, a gente sabe que pode acontecer. No momento de desespero, a pessoa cortar locais importantes. E a hora que eu te mandei essa minha ideia, você super solista, prontamente me atendeu e abraçou, e a gente fez essa troca incrível. Então, quero te agradecer muito por esse espaço, por você ter aceitado, por você ser tão parceira, né, em algumas lives, estar presente, a gente trocar informação, e eu desejo muito que a gente continue essa parceria, que não fique só nessa live, a gente possa se encontrar em outros Vamos, momentos. sim, vamos continuar. Eu te agradeço muito o convite, fiquei muito feliz, assim, eu acompanho o seu trabalho, né, sempre nas suas lives. Então, assim, para mim é Obrigada. muito importante essa troca, né? Sim. Toda troca é muito, muito válida, né? Toda troca é super importante. Oi, acho que travou de novo. Vocês conseguem ouvi-la? Oi, Oi, cortou? agora voltou. Te agradecer, né, pela confiança no meu trabalho. A gente não se conhece pessoalmente, mas acho que isso não atrapalha em nada, porque a gente, Não, depois da né, faz quarentena eu vou para BH te dar um abraço. ótimo. Eu tenho familiares aí em São Paulo também, Então pode vir também. muitas amigas. Então, te agradecer muito pela confiança no meu trabalho, né? E dizer que eu estou disponível se alguém precisar de ajuda, né?
Acho que o meu principal canal aí está sendo o Instagram, então é psicóloga Lívia Figueiredo. Se alguém precisar de ajuda, tiver mais alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa, pode me mandar mensagem que eu respondo e estou aqui. Tá? Muito obrigada pelo convite. Tá Que bom? Beijo incrível grande. você. Obrigada. Agradeço a todo mundo que está aqui, que ficou o tempo todo na live. Indiquem aí para Ente- outras pessoas. Entendeu nossos E probleminhas técnicos, né? Foi, sim, foi. também peço desculpas aí pelo rosto inchado, pela enxaqueca. Com muito remédio a gente está aqui. E Sim. amanhã, deixar avisado para todo mundo que tem a live com o Vitor Ramos, que é uma live especial, não está dentro do projeto, né, do Setembro Amarelo, mas a gente vai falar um pouco sobre psicologia para pessoas que passam, né, pelo HIV. Então, divulguem essa live e divulguem o convite amanhã para a live do Vitor. Obrigada a todo mundo que está aqui, um beijo grande e até a próxima. Obrigada, Lívia. Tchau, tchau. Obrigada, meu amor. Tchau.